Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Eu sou o seu Padre Douglas e hoje nós vamos meditar e refletir o Evangelho de São Mateus, capítulo 17, versículos de 14 a 20, e neste sábado, dia 7 de agosto, desta homilia diária. Vamos refletir juntos então. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Quando voltaram para junto da multidão, um homem se aproximou de Jesus e, de joelhos diante dele, pedia-lhe: Senhor, tem piedade do meu filho, que é epilético e sofre terrivelmente. Muitas vezes cai no fogo, muitas vezes na água. Eu o trouxe até os teus discípulos, mas eles não conseguiram curá-lo. Jesus respondeu: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando irei suportá-los? Tragam aqui o menino. Jesus então o repreendeu e o demônio saiu dele. E a partir desse momento o menino ficou curado. Então os discípulos se aproximaram de Jesus em particular e disseram: Por que nós não conseguimos expulsá-lo? Ele então lhe respondeu: Por causa da sua fraqueza na fé. Porque eu lhes garanto, se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, dirão para essa montanha: desloque-se daqui para lá, e ela se deslocará. E para vocês nada será impossível. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, neste Evangelho, a primeira coisa interessante que eu percebo é o contexto. O contexto é muito importante para entendermos o evangelista. Então, Jesus tinha acabado de se transfigurar no Monte Tabor. Olha que coisa interessante, o Monte Tabor. Existe uma simbologia muito interessante, no monte. Olha, o monte versus a planície. Jesus está no monte. Monte na Sagrada Escritura significa o lugar da intimidade com Deus, o lugar da oração. Ao passo que a planície é o lugar onde nós estamos em dificuldade. Quando acontece uma tempestade, por exemplo, dou um exemplo de tsunami. As ondas vêm, então o lugar mais alto sempre é o lugar mais confortável, onde nós corremos menos risco. Então percebam que nesse contexto do Evangelho, Jesus está no Monte Tabor, acabou de se transfigurar. Ele desce então para a planície, e ali Jesus se depara com um homem cujo filho era epilético, sofria muito. Eu queria dar aqui o testemunho do meu pai, um trauma que ele carregou por muito tempo. Ele compartilhou comigo uma vez. Ele tinha um amigo na parte da juventude, né, que tinha esse problema da epilepsia, e ele acabou tendo esse trauma, um ataque epilético, e ele viu o amigo dele morrer numa poça d'água. Então a pessoa cria uma força tão forte que todo mundo que estava tentou tirá-lo e não conseguiu. Então, para podermos perceber a gravidade deste contexto que nós estamos vivendo. Então Jesus desce do monte, do lugar da intimidade, e vem para a planície, e ali se depara com o ser humano sendo açoitado pelo pecado, desfigurado pelo maligno. Essa é a planície. E Jesus quer vir mudar todo esse contexto. Então percebam que esse caso é tão complexo
que nem mesmo os discípulos conseguiram resolver. Os discípulos tinham uma fé, mas uma fé imatura, ainda não estava enraizada. E aí nós vamos compreender o que o evangelista está querendo nos mostrar nesse contexto de fé. Aprofundar a nossa espiritualidade ainda mais, a nossa fé. A fé não é uma realidade estática, é uma virtude dinâmica, capaz de crescer e amadurecer em nossa alma, a tal ponto que nós somos capazes de viver inteiramente por ela. São Paulo vai nos ensinar isso, né? O justo vive pela fé. Eu queria aqui refletir com vocês e lembrar de uma beata chamada Alexandrina, só para entendermos como que é a beleza da fé. Nós somos capazes de viver por ela, pela fé. Essa beata Alexandrina, ela ficou tetraplégica porque ela tentou saltar de um sobrado. Isso porque 3 homens invadiram o lugar onde elas estavam, ela com as amigas, para violentá-las. Então, para escapar, ou seja, para preservar a sua castidade, ela acabou caindo e ficando tetraplégica. Olha que coisa bonita a história dela. De 1938 a 1942, mesmo tetraplégica, Nosso Senhor concedeu a ela a graça de levantar todas as sextas-feiras para vivenciar a paixão de Cristo. Depois de 1942 a 1955, até a sua morte, ela não colocou nenhum alimento na sua boca, a não ser a Santa Eucaristia. Então, a fé é uma virtude, ou seja, ela pode crescer e desenvolver-se em nossa alma. O justo vive pela fé, nos ensina São Paulo. Então, a fé, ela pode crescer e desenvolver-se a ponto de vivermos somente por ela. Olha que beleza desse evangelho, onde o evangelista vai nos ensinando tantas coisas, que possamos amadurecer a nossa fé. Que ela seja uma convicção mais profunda. Eu lembro aqui de um testemunho, e aí vou finalizando minha reflexão, de uma pessoa famosa. Chegou um momento na vida dela que ela começou a duvidar muito da presença de Deus, da existência de Deus, e começou a questionar muito e parou de acreditar em Deus. Um dia ela começou a fazer um trabalho social para ajudar as pessoas mais pobres, e foi para uma região muito sofrida, e ali encontrou uma senhora já assolada pela fome. Ela tinha na cintura uma corda onde ela amarrava para poder conter um pouco a dor da fome. Ela precisava amarrar a cintura com a corda para amenizar a dor da fome. E aí, quando ele se aproximou, não acreditando em Deus até então, ela falou assim: graças a Deus, Deus te trouxe aqui para me ajudar. E ele questionou a senhora, a velhinha, parece que mais de 80 anos. Mas Deus não existe, olha a situação que você está vivendo. Não, Deus existe sim, exclamou ela. Foi Ele que me manteve assim de pé, firme. Foi o Senhor Jesus que me manteve firme até a sua vinda aqui para me ajudar. E aí ele começou a acreditar em Deus, porque ele compreendeu que fé é uma coisa muito mais profunda. É aquela convicção mais profunda que Ele está em nós, que Ele nunca vai nos desamparar, mas sempre vai estar a nos acolher. Convicção mais profunda. Então todos nós, amados irmãos e irmãs, recebemos essa missão de desenvolver, de fazer crescer essa fé que recebemos no nosso batismo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.
Muito obrigado por me acompanhar nesta reflexão. Eu peço que você possa se inscrever no nosso canal, Orações e Canções, deixar o seu like, ativar o sininho, compartilhar esse momento de reflexão, para que outras pessoas também possam amadurecer cada vez mais a sua fé. Muito obrigado, Deus abençoe.